Vivemos tempos em que o dinheiro parece nunca ser suficiente. As contas aumentam, o salário não acompanha, e a sensação é de estar sempre correndo atrás do prejuízo. Muitos têm vivido o peso de uma crise financeira que não é apenas material, mas também emocional e espiritual. A incerteza sobre o amanhã, o medo de faltar o básico e a pressão para sobreviver tem feito muita gente perder o sono e até a fé. Mas a Bíblia revela que, mesmo nas maiores escassezes, Deus continua sendo o Deus da provisão. Ele é aquele que transforma o pouco em muito e faz o impossível acontecer quando tudo parece acabar. A crise não é um sinal de abandono de Deus, mas um convite para voltar os olhos para Ele. No livro de Mateus 6:31-33, Jesus disse: "Não andeis, pois, ansiosos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Essa é uma das promessas mais poderosas das Escrituras. Deus não ignora as suas necessidades. Ele sabe de cada conta que vence, de cada dívida que te preocupa e de cada despensa vazia. Mas antes de resolver o problema, Ele quer alcançar o seu coração. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram escassez, mas viram o milagre da provisão. Uma dessas histórias está em 1 Reis 17:8-16, quando o profeta Elias foi enviado por Deus à casa de uma viúva em Sarepta. Ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para preparar a última refeição antes de morrer com seu filho. Mas Elias disse: "Não temas. Vai e faze como disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." E a Bíblia diz que a promessa se cumpriu. Dia após dia, o pouco daquela mulher foi sendo multiplicado. Essa passagem ensina que o milagre começa quando a fé vence o medo. A mulher poderia ter guardado o pouco que tinha, mas escolheu confiar na palavra de Deus. E o mesmo Deus que multiplicou o azeite dela é o Deus que ainda hoje cuida dos seus filhos. Quando você entrega o que tem nas mãos de Deus, Ele é capaz de transformar o pouco em abundância. O segredo não está no tamanho do que você possui, mas em quem você confia. Em 2 Reis 4:1-7, encontramos uma história semelhante. Uma viúva de um profeta estava prestes a perder seus filhos como escravos por causa de dívidas. Ela procurou o profeta Eliseu, que perguntou: "O que tens em casa?" Ela respondeu: "Tua serva não tem nada além de uma botija de azeite." Eliseu então mandou que ela pedisse vasos emprestados e os enchesse com aquele azeite. Enquanto havia vasos, o azeite não parava de jorrar. Quando acabou o último vaso, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou as dívidas e ainda viveu do que sobrou. Essa é a lógica do céu. Quando você coloca nas mãos de Deus o que tem, Ele faz transbordar. Às vezes o problema não é a falta de recursos, mas a falta de direção. Deus não apenas quer te dar o sustento, Ele quer te ensinar a administrar o que te entrega. Em Deuteronômio 8:18 está escrito: "Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas." Isso significa que prosperar também é um ato espiritual. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre sabedoria, fidelidade e propósito. Talvez hoje você esteja se sentindo como aquela viúva, cansado, sem saída, vendo os recursos acabarem. Mas é nesse cenário que Deus costuma agir. Ele permite o deserto para revelar o poder da sua provisão. Quando o povo de Israel caminhava pelo deserto e não havia comida, Deus enviava o maná do céu todos os dias. Em Êxodo 16:35, está escrito que os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até entrarem na terra prometida. Isso mostra que Deus nunca deixou faltar nada para quem escolheu confiar nele. A crise financeira, por mais dura que seja, pode se tornar um tempo de recomeço espiritual. Ela te força a depender mais de Deus e menos de si mesmo.
Ela revela onde está a sua confiança. Por isso, antes de pedir por provisão, peça por direção. Ore como o salmista em Salmos 37:25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é uma declaração de fé. O Deus que sustentou os justos do passado é o mesmo que sustentará você hoje. Há 3 atitudes que a Bíblia nos ensina para vencer a escassez. A primeira é a fidelidade. Em Malaquias 3:10, Deus diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A fidelidade financeira é uma expressão de confiança. Quando você honra a Deus com o que tem, Ele honra a sua vida com provisão. A segunda atitude é a generosidade. Lucas 6:38 diz: Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A generosidade abre portas que o egoísmo fecha. Quando você abençoa alguém em meio à sua própria necessidade, você planta sementes que Deus mesmo faz frutificar. E a terceira atitude é a fé constante. A fé não é um sentimento, é uma decisão. É continuar crendo mesmo quando os números não fecham. É declarar, como Paulo em Filipenses 4:19, O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Não é sobre o quanto você tem no bolso, mas sobre quem está cuidando de você. Se hoje você sente que não há saída, lembre-se, o Deus que multiplicou o azeite da viúva, que sustentou Elias com corvos no deserto e que alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes, é o mesmo Deus que está olhando para a sua vida agora. Ele não mudou. O mesmo poder que multiplicou o pouco ainda age hoje. Respire fundo, confie e entregue suas finanças ao Senhor. Ele não promete enriquecer todos, mas promete sustentar com dignidade e fidelidade todos os que confiam nele. No tempo certo você verá que o pouco que você colocou nas mãos de Deus foi o suficiente para ele transformar a sua história. Deus ainda é o Deus da provisão. E quando tudo faltar, Ele continuará sendo suficiente. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com 7 pessoas. O número 7 na Bíblia representa a perfeição de Deus. Em Gênesis 2:2, foi no 7º dia que o Senhor completou a criação e descansou, porque tudo estava perfeito. Que esse mesmo Deus complete a boa obra na vida de quem receber esta palavra. Talvez uma dessas pessoas esteja precisando exatamente disso hoje. Seja canal de bênção e envie agora. E antes de sair, se inscreva aqui no canal 7 Minutos de Fé. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas e continua recebendo palavras que fortalecem a sua fé todos os dias. Deus te abençoe e te lembre: quando você compartilha a palavra, o céu se move a seu favor.